1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel disse a Saul, vou repetir, Samuel disse a Saul, o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. Quero ler aqui 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que diz assim, ó, o Espírito do Senhor saiu de Saul e o Espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Primeira passagem que nós lemos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, diz que Deus ele enviou o profeta Samuel para consagrar, ungir, separar o futuro rei Saul. E no livro 2, né, que fala 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, diz que o Senhor Deus, o Espírito do Senhor Deus, enviou o Espírito, saiu de Saul e enviou o Espírito do mal para atormentá-lo. Pronto, duas passagens muito poderosas para que você possa entender o que Deus quer falar para mim, para você, para a nossa vida nesse dia de hoje. Irmãos, Deus ele sabia que Samuel, na realidade, Deus ele sabia que Saul iria desobedecer. Que na realidade Saul não foi um escolhido de Deus, mas se tornou um escolhido por causa do povo. Deus deu a oportunidade. O que eu quero dizer para mim, para você, nesse dia de hoje? Deus não importa, Ele dá oportunidades a todos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Deus não faz acepção de pessoas. Nesse caso, Deus sabia que Saul, lá no futuro, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabia que Saul iria trair lá na frente de Deus. E, na verdade, Saul não era um escolhido de Deus. Deus chamou por causa do povo. Assim como Judas, Deus também sabia que Judas ia o traí-lo. Mas Deus chamou porque Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus que dá oportunidade a todos, sem acepção de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus ungiu Saul, Deus deu uma missão. Deus deu uma missão a Saul. Deus deu ordenança a Saul. Porém, Saul, a Bíblia diz que Saul desobedeceu às ordens de Deus. O perigo de desobedecer, eu não estou falando nem do pecado, de você fornicar, de você mentir, claro que tudo isso é o mal, mas eu estou falando em questão da desobediência, algo que tira a paciência de Deus, é quando você desobedece. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E a maioria nesses séculos estão desobedecendo a Deus. Não querem ser submissos à vontade de Deus, querem fazer do teu jeito, da tua maneira, da tua forma. Isso aí que está o erro na vida das pessoas. Com Saul foi a mesma coisa. Deus ele simplesmente consagrou Saul através do profeta Samuel, consagrou Saul, separou Saul e deu as ordenanças. É como se fosse assim, ó, se você obedecer às minhas ordenanças, os meus estatutos, os meus juízos, eu vou te abençoar coisas grandes. As bênçãos irão até ao teu encontro. É isso aí, Deuteronômio 28, capítulo 28. Então, o que aconteceu? Saul desobedeceu e não se arrependeu. Davi também desobedeceu. Davi, na realidade, nem tanto desobedeceu, mas cometeu erros, pecados. Davi fez a vontade de sua carne, então cometeu pecado. Só que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. Mas o rei, o Saul, não se arrependeu. Então foi aí que veio a ira de Deus sobre a vida de Saul. E a Bíblia diz que nós acabamos de ler o segundo livro, na verdade o mesmo livro, mas um capítulo diferente, capítulo 16, versículo 14, que Deus enviou o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e enviou o Espírito do mal para quê? Para atormentá-lo. Amém? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. E o diabo também tem um plano na sua vida. O diabo tem um plano na sua vida, ele tem um plano na sua vida, e Deus tem um plano também na sua vida. E quem é destes dois? O diabo, Satanás, Lucifer, ou Deus que você está deixando ser realizado esse plano? Se você fofoca, está realizando o plano de Satanás. Se você mente, se você engana, se você adultera, se você fornica, se você desobedece a Deus, você está exercendo o plano de Satanás na sua vida. Agora, se você medita na palavra, conhece o caminho da verdade e segue e obedece o caminho da verdade, mesmo que o seu desejo não é seguir, porque a carne é assim. A carne não quer de jeito nenhum seguir a vontade de Deus, os planos, estatutos, juízos, mandamentos de Deus. E o que é que acontece? Aí se você deixar, porque na realidade existe Deus, existe a sua liderança, o seu líder que paga um preço, vela pela tua vida também, existe Jesus que comprou a sua vida ali na cruz, mas
Tanto Deus, tanto a liderança está fazendo a parte, já fez a parte. Agora falta você fazer a parte. Você domina a sua carne, não é sua carne que domina você. Você tem que parar e refletir nessa palavra que eu estou falando. Deixa, aleluia, deixa você dominar, domina a sua carne. Permita que você mesmo, através da palavra, conhecer a verdade, ela libertará, que você venha dominar a sua carne e não deixar os desejos carnais dominar a sua vida, porque senão você vai cumprir os planos que Satanás tem na sua vida e rejeitar os planos de Deus. Então, essa é a palavra de hoje, né, sobre o Espírito de Deus saiu porque Saul não fazia a vontade, os planos, não caminhava nos planos de Deus. Então, se quem não caminha no plano de Deus, os planos, o diabo entra, o Espírito entra, e o próprio Deus manda. Deus vai lá que escolheu você, então vai lá. Então é seu, pode fazer o que você quiser. Né? Então, meu irmão, essa palavra que deixa aí muito forte, edificante, seja santo, seja puro, lute. Eu sei que não é fácil, porque a carne sempre, por isso que Deus diz assim, ó, jejuar e orar e meditar na palavra de Deus, se prepare, vai se alimentando para matar a vontade e o desejo da carne, aí você vai vencer. Ninguém vence o desejo da carne, senão jejum, oração, meditação na palavra e comunhão com Deus, né? Com os joelhos dobrados e se humilhando na presença. Que Deus abençoe a todos. Deixa aí nesse dia de hoje esta palavra para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.